Bom dia, senhoras e senhores, começando mais um VDP NBA para falar sobre os resultados da rodada de ontem e também para falar sobre os 8 jogos que será realizado hoje. Teremos aí a estreia finalmente de Victor Wembanyama, então fica até o final que prometo que vou trazer muito conteúdo, muitas informações sobre ele, sobre a carreira dele, como ele começou. Então peço por gentileza que você fique até o final que eu garanto que você vai gostar do vídeo. Bom, para começar, tivemos dois jogos ontem realizados em Salt Lake City. A vitória do Oklahoma City Thunder contra o Philadelphia 76ers, 100 contra 91. E também tivemos a vitória do Utah Jazz, 98 contra 83 do Memphis Grizzlies. Hoje teremos 8 jogos realizados em Las Vegas pela 2K24 Summer League, começando por New Orleans Pelicans contra Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets contra Milwaukee Bucks, Chicago Bulls contra Toronto Raptors, Portland Trail Blazers contra Houston Rockets, Cleveland Cavaliers contra Brooklyn Nets, Charlotte Hornets contra San Antonio Spurs. Esse é o jogo que eu quero falar um pouco sobre duas figuras importantes para esse duelo. Também teremos Sacramento Kings contra Atlanta Hawks e Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers. Reforçando a ideia de que não tem como comentar sobre os resultados, sobre desempenho, sobre prognósticos e análises de jogos, não vou me aprofundar muito nos jogos, a não ser um jogo que é San Antonio Spurs contra Charlotte Hornets. Esse jogo vai colocar frente a frente as duas primeiras escolhas do draft, a primeira escolha Victor Wembanyama e a segunda escolha do draft Brandon Miller, que na real já até jogou 2 jogos e lá pro final vou falar um pouco também sobre ele. Falando de Victor Wembanyama, nome completo Victor Goy Wembanyama, nasceu dia 4 de janeiro de 2004, tem 19 anos, ele nasceu em Le Chesnay, na França, tem entre 2,24 m e 2,23 m de altura, 95 kg. Vamos falar um pouco sobre o início da carreira dele, ele que é filho de pai descendente de congoleses, o pai dele foi atleta de atletismo, no salto em altura, salto em distância e salto triplo, mede 2 metros de altura, e a mãe dele também, que é treinadora de basquete, ex-jogadora, tem 1,90 m de altura. Irmãos que também jogam basquete e profissionalmente, ou então nas bases, a irmã mais velha dele joga basquete profissionalmente, e seu irmão mais novo jogou basquete e handebol nas categorias de base. Seu avô também jogava basquete profissional e sua avó também praticava o esporte. Antes de se interessar pelo basquete, ele jogou futebol como goleiro e praticou judô, e aprendeu a jogar basquete com sua mãe que treinava times juvenis. Aos 7 anos, o Wembanyama começou a jogar pelo Éteinte Le Chesnay Versailles, antes de ingressar no sistema juvenil aos 10 anos. Ele chamou a atenção do Nanterrier em 2013 pelo treinador de juniores do clube, que o notou no banco em um jogo de sub-11 devido à sua altura excepcional, já com 1,80 m com 11 anos de idade, e o treinador confundiu ele até com um treinador do clube. Em fevereiro de 2018, Wembanyama foi emprestado ao FC Barcelona para a Minicopa del Rey, torneio sub-14 da Espanha, levando o seu time ao 3º lugar. Ele recusou uma oferta então do Barcelona para continuar a carreira, alegando que os treinadores não estavam dispostos a desafiá-lo. Nascido em Le Chesnay, na França, Wembanyama iniciou sua carreira profissional no Nanterre 92 do LNB Pro A em 2019. 2 anos depois, mudou-se para Asvel e conquistou o título Pro A em sua única temporada com a equipe. Em 2022, o Wembanyama assinou com o Metropolitanes 92 e assumiu um papel de liderança. Ele foi nomeado LNB All-Star em 2 ocasiões, vencendo o All-Star Game MVP uma vez e 2 vezes o LNB Pro A Best Young Player, que seria o prêmio para melhor jogador mais jovem da liga. Jogou pela seleção francesa de basquete. No nível juvenil, ele levou seu time a 2 medalhas de prata, inclusive na Copa do Mundo Sub-19 da FIBA de 2021, onde estabeleceu o recorde da FIBA de bloqueios por jogo em um único torneio. Em 4 de julho de 2022, o Wembanyama assinou o contrato de 2 anos com o Metropolitans 92 do NBA Pro A. Ele foi atraído para a equipe devido à reputação do técnico de desenvolver e oferecer oportunidades para jovens jogadores. Em outubro de 2022, o Wembanyama ganhou o reconhecimento da mídia americana após 2 jogos de exibição contra o NBA G-League Ignite
e apresentado a segunda escolha geral projetada Scott Henderson em Las Vegas. Os jogos que marcaram a estreia de Wembanyama nos Estados Unidos foram televisionados nacionalmente e contaram com a presença de mais de 200 olheiros e executivos da NBA. No primeiro jogo, em 4 de outubro, ele registrou 37 pontos, 5 bloqueios e 4 rebotes na derrota por 122-115. O Wembanyama levou seu time a uma vitória por 112-106 sobre o Indiana em seu segundo jogo, marcando 36 pontos e pegando 11 rebotes, ou seja, um double-double. Em 27 de outubro, a NBA anunciou que transmitiria todos os jogos da temporada regular e dos playoffs do Metropolitans 92 por meio de seu aplicativo. Na temporada 2022-23 do Pro A, o Wembanyama emergiu como um dos jogadores mais dominantes da liga. Em 4 de novembro de 2022, ele registrou o recorde de sua carreira com 33 pontos, 12 rebotes, 4 assistências e 3 bloqueios na vitória por 78-69 sobre o Limoges CSP. Em 2 de dezembro, o Wembanyama registrou seu quarto jogo consecutivo de 30 pontos com 32 pontos, 10 rebotes, 4 bloqueios e 3 assistências na vitória por 96-85 sobre o Phosphorus, levando seu time à 9ª vitória consecutiva. Ele foi nomeado capitão da seleção francesa no MLB All-Star Game em 29 de dezembro. No All-Star Game, ele marcou 27 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, levando seu time à vitória por 136-128 sobre o time mundial e se tornou o MVP mais jovem do jogo. Ele então competiu na Copa do Mundo de Basquete Sub-19 da FIBA de 2021 na Letônia. O Wembanyama teve média de 14 pontos, 7,4 rebotes e 5,7 bloqueios por jogo e foi nomeado para a equipe de todo o torneio depois de levar a França a medalha de prata. Ele registrou 22 pontos, 8 rebotes e 8 bloqueios na derrota por 83-81 para os Estados Unidos na final. O Wembanyama estabeleceu o recorde da FIBA para blocos por jogo em um único torneio. Estava na lista preliminar de 17 jogadores da seleção francesa para a Eurobasket 2022, mas foi descartado um mês antes devido a uma lesão que sofreu no final da temporada 21-22. Ele foi selecionado novamente para as eliminatórias da Copa do Mundo em novembro. Em sua estreia com o time principal em 11 de novembro de 2022, ele marcou 20 pontos e pegou 9 rebotes na vitória por 90-65 contra a Lituânia. No dia 22 de junho, ele assinou com o San Antonio Spurs, sendo a primeira escolha geral do draft. Listado com 2,21 m, 240 cm de envergadura, o Wembanyama entrará na NBA como um dos jogadores mais altos da liga, embora sua altura tenha levantado questões sobre sua durabilidade. Ele costuma jogar no perímetro e tem mobilidade e habilidades excepcionais para seu tamanho, com habilidade para manusear e chutar a bola como um guarder. O Wembanyama é um arremessador de 3 pontos capaz e seu arremesso é difícil de bloquear por causa de seu comprimento. Ele também é muito produtivo no garrafão com variedade de jogadas e se destaca no pick and roll. Defensivamente, ele é um excelente bloqueador de chutes devido ao seu comprimento e antecipação, e sua fluidez permite que ele defenda jogadores menores. Seu corpo magro e falta de força foram rotulados como pontos fracos e encorajam os oponentes a usar um estilo físico de jogo contra eles. Embora os analistas tenham notado a natureza sem precedentes de seu jogo, o Wembanyama atraiu comparações com Kareem Abdul-Jabbar e Ralph Sampson. O analista de draft da ESPN Mike Schmitz comparou seu impacto defensivo a Rudy Gobert e seu potencial de chute a Kristaps Porzingis, embora um melhor manuseio de bola e habilidades de passe. John Hollinger, do The Athletic, descreveu seu jogo como a combinação de Sampson, Porzingis e Dirk Nowitzki. O Wembanyama modela partes de seu jogo após Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo. Em 2022, LeBron James deu a seguinte declaração após sua estreia nos Estados Unidos contra o NBA G-League em Guinness. Abre aspas. Todo mundo tem sido um unicórnio nos últimos anos, mas ele é mais como um alienígena. Ninguém jamais viu alguém tão alto quanto ele, mas tão flow e gracioso quanto ele no chão. Seu tamanho, sua habilidade de colocar a bola no chão, fadeaway, catch and shoot e arremessos contestados. Ele é com certeza um talento gracional. Fecha aspas para o rei LeBron James. Segundo a Jumper Brasil, o primeiro selecionado do último draft da NBA já escolheu o número da camisa que vai usar no San Antonio Spurs. Em entrevista a Michelle Beadle, do time de imprensa da franquia texana, o francês explicou por que optou pela camisa 1. Rodeado de grandes expectativas, o pivô deu um significado para a decisão. Abre aspas. Acho que, acima de tudo,
é sobre a minha mentalidade entrando na NBA. Eu não tenho opção nenhuma que não seja ser o número um. Afinal, não posso aceitar estar atrás de alguém quando pisar meu pé na quadra em qualquer momento. Eu preciso ser o melhor. Esse é o grande motivo. Fecha aspas. Ser a primeira escolha do recrutamento da NBA é importante para qualquer um. Ser recrutado pela franquia texana também indica bom retrospecto. Só outros dois jogadores, além de Victor Wembanyama, vestiram a camisa do Spurs como primeiros selecionados em draft. Afinal, somente Tim Duncan e David Robinson foram escolhidos pelo time na mesma posição. Eles são, para muito, os dois maiores jogadores da organização em todos os tempos. O San Antonio Spurs já confirmou que a estreia de Wembanyama na Summer League de Las Vegas será mesmo na sexta-feira 7. Então o jogo de abertura do torneio será contra Charlotte Hornets, franquia de segunda escolha do draft Brandon Miller. O confronto desperta curiosidade, mas a grande atração do dia será o francês. Aproveitando o gancho também para falar da segunda escolha do draft, Brandon Jordan Miller, que tem 20 anos, nasceu dia 22 de novembro de 2002 em Nashville, Tennessee, Estados Unidos. O ala armador tem 2,6 metros de altura, 91 quilos, joga atualmente no Charlotte Hornets com a camisa número 24. A segunda escolha do draft já estreou e, como resultado, foram duas derrotas. O primeiro jogo contra o San Antonio Spurs, sem o Victor Wembanyama, onde ele fez 18 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e uma roubada de bola. E para o Golden State Warriors em grande jogo do brasileiro Gui Santos. Gui teve 18 pontos juntamente com 7 arremessos convertidos em 9 tentativas. Já o Miller teve mais faltas do que pontos, por exemplo. Ele teve 8 faltas, enquanto ele teve 6 pontos, 4 rebotes, 7 assistências e uma roubada de bola. Por fim, a NBA confirmou que todos os ingressos para a estreia do novato do Spurs já foram esgotados. Do mais, aguardo vocês para o vídeo de amanhã comentando sobre essa rodada do 7 de 2023 com a estreia de Victor Wembanyama. Vamos ver como que vai ser a estreia dele. Eu vi alguns highlights, confesso que poucos jogos dele, mas vi sim alguns jogos completos. E sinceramente eu acho que os highlights eles são um pouco mentirosos, porque se são os highlights, com certeza vai ter somente as melhores jogadas. Então você não tem, por exemplo, como se comporta o jogador sem a bola, como se comporta ele defensivamente quando tem que marcar, como ele se comporta com seus companheiros. Então nada melhor do que assistir um jogo, e esse jogo onde todos os olhos estarão voltados para Victor Wembanyama. Do mais, desejo um bom dia a todos e até amanhã. Deixe seu like, se inscreva. Tchau.